Aleluia. Evangelho de São João, capítulo 5, um versículo somente. Versículo 39. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Jesus deixou assim falado: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pai da glória, eu careço de Ti, Senhor. Meu Deus, eu careço daquela unção que Tu prometeu, Senhor, daquele Espírito Santo da verdade, que o mundo não vê, porque não habita com eles, mas que habita conosco. Eu careço das instruções deste Espírito Santo, o grande mestre, o ensinador, para que eu possa falar de acordo com a vontade da Tua palavra, de acordo com a vontade do Espírito Santo, e que a palavra, a mensagem, possa encontrar lugares nos corações famintos. Fale conosco aqui dentro e lá fora também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos amém. Amém, graças a Deus. Então agora vamos para esta parte, a parte da palavra do Senhor, a meditação. Teria muita coisa para começar falando aqui, mas eu vou me manter conforme o Espírito Santo queira. Eu estarei me mantendo, me controlando, eu estou me resguardando muito. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar só a Bíblia, alguém aí fora disse para mim: pregar só a Bíblia não é o suficiente. Pregar só a Bíblia não é o suficiente. Ah, então tem algo mais que a Bíblia? Eu poderia bater pesado aqui agora, mas não farei. Sim, a Bíblia é suficiente. Só ela é a verdade. Só as Escrituras testificam de mim, disse Jesus. Não é o livreto do irmão fulano que testifica de mim. É as Escrituras que testificam dele. Então Jesus nos instrui a examinar ela. Ela quem? A Bíblia. Paulo, quando estava ensinando Timóteo, instruía Timóteo que permanecesse no que ele aprendeu das Escrituras. Eu poderia bater pesado aqui, que na verdade eles não se contêm só com a Bíblia. Todas as religiões que têm parte com o erro, ela não pode ficar só com a Bíblia, porque só a Bíblia é a verdade. E como vai manter o erro só com a Bíblia? Não tem como. Então um crente que diz: eu vou jogar fora todos os livros que eu tive até hoje e vou ficar só com a Bíblia, esse crente é valoroso. Esse é valoroso. Porque Deus não fala por outro meio a não ser pelas Escrituras. Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus antigamente, quando diz antigamente, diz no passado,
na velha lei, na velha aliança, de Malaquias para trás, falado aos pais de muitas maneiras, pelos profetas, lá atrás, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias. Falou nos últimos dias? Sim. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo, a quem ele constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E alguém tem a coragem de dizer que ficar com a Bíblia não é o suficiente? Quer dizer que o suficiente é a Bíblia e o catecismo da Igreja Católica? Isso é suficiente? Quer dizer que o suficiente é a Bíblia e a vovó Rosa dessa seita? Quer dizer que o suficiente é a Bíblia e São Fulano? Não, é só a Bíblia. Porque Jesus deixou registrado neste versículo que nós lemos, um só até agora. E examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nas Escrituras a vida eterna. Então a vida eterna não está em ninguém. Está estudando as Escrituras. E são elas que de mim testificam. Eu pergunto aqui e pergunto lá. Quem testifica de Jesus Cristo? Quem? As Escrituras. Glória a Deus! Então, prossiga no Evangelho que já está falado na Bíblia. Aleluia! Continuando nesse assunto, no Evangelho ainda, nós começamos em São João, vamos continuar em São João ainda há um bom tempo. Aqui na Bíblia. No capítulo 14 de São João, aqui o apóstolo João escreve assim no versículo 26. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, não é o Espírito Santo do fulano, não. O Consolador, que é o Espírito Santo, não é que veio agora, não, é mentira. Ele veio em Atos dos Apóstolos, nos dias de Pentecostes, e lá já eram os últimos dias. É mentira quando diz que ele veio agora. Muita mentira, a Bíblia não diz isso. Estão dizendo amém para uma mentira. Estão levando dízimo para sustentar uma mentira. Estão levando oferta para sustentar a mentira. Mas conheçam a verdade, e a verdade te libertará. E Jesus cobrou de mim se eu não bater forte em cima disso. Jesus cobrou de mim. Mas eu vou prosseguir devagar. E não vou demorar muito. O Espírito Santo, aquele Consolador que o Pai iria enviar quando Jesus estava em carne, ele veio justamente em Pentecoste. Ele vos ensinará todas as coisas. Irmãos, quem é que te ensina todas as coisas? Eu pensava, até bem recentemente, eu pensava que era o irmão fulano que me ensinava. Estava eu substituindo o Espírito Santo pelo fulano. Se você pensa que é ciclano que te ensina todas as coisas, você está contra as Escrituras. Porque as Escrituras ensinam: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Mas não querem ouvir isso não. Não querem examinar isso não. Se não querem isso aqui, querem o quê? Irmão, se um versículo desse que está na Bíblia de São João, Jesus falou, não querem, não aceitam, querem o quê? Fala para mim, o que querem?
e ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado. Que quer dizer, o Espírito Santo me ensina e me faz lembrar de tudo que Jesus já falou. Mas como eu vou lembrar se eu não leio as Escrituras? Ao invés de eu ler a Bíblia, eu leio os livretos. Nunca vou lembrar do que Jesus Cristo falou. Nunca vou lembrar de que Jesus Cristo ensinou, quando for entregares a tua oferta, tem alguma coisa contra teu irmão, por favor, não entregue a oferta. Vai ao teu irmão, reconcilia primeiro com ele. Mas lá o livreto não ensina isso. Lá o livreto ensina que o dízimo é do pastor para ele fazer o que quiser. E a Bíblia discorda disso. A Bíblia não diz que o dízimo é do pastor para fazer o que quer, não. A Bíblia diz: levai o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento. Não é para o pastor. Isso diz o livreto. Está fora da Bíblia. Então, se eu pregar a Bíblia, não tem valor. Mas se eu continuar nessa mentira, teria valor. Deus me cobrou isso. Deus me cobrou. Tem muita coisa que tu tem que falar, que não estão sabendo. Tem gente simples lá, que crente. Tem gente simples lá, que acredita em você. E eu tenho esse ministério, dado pelo Senhor Jesus Cristo e sustentado por Ele. E disse mais Jesus ainda. No Evangelho, ainda começamos em São João e ainda estamos em São João. No capítulo 16 de São João, no versículo 13 e 14, ele diz assim: Jesus disse, São João 16, verso 13 e 14: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Mas como ele vai me guiar se o homem é meu guia? Como ele vai te guiar se tu faz o que o homem diz para fazer? Como ele vai guiar alguém se aquele alguém só escuta o que o homem fala? Como esse Espírito da verdade vai guiar alguém se o ouvido desse alguém está fechado para o Espírito da verdade, está aberto só para o que o homem fala? Jesus cobrou de mim isso aí. Cobrou, e aqui estou falando, e vou falar muito mais. Muito falarei, eu falarei. Esse é meu ministério. É para isso que eu nasci. Esse Espírito, quando verso 13, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele te levará às Escrituras. Não vai te levar de lugar para lugar. Não vai te levar a fazer turismo em lugar nenhum. Ele te levará para dentro da terra prometida, do batismo com o Espírito Santo. Ele te levará e tu falará o que é a verdade. E você dirá amém a toda a verdade da Bíblia. E diz mais: porque ele não falará de si mesmo. Não é o homem falando, não é fulano falando, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo. Por isso, outro dia eu meditei e disse: adorar a Deus em espírito e em verdade. É justamente aqui, nesse Espírito Santo que te guia toda a verdade. Mas naquele sistema não tem jeito, porque eles descansam no Espírito Santo do homem, e não é o homem o Espírito Santo. Isso é dogma católico. A velha mãe Roma lançou esse dogma velho, e eles ouvem o homem lá de cima.
saíram as filhas. E esse sistema é o mesmo sistema do romanismo. Tem que ouvir um homem. Você deve examinar as Escrituras, porque você cuida ter a vida eterna e ela testifica de Cristo. Aleluia. E por favor, vê se a minha pregação aqui está dentro da Bíblia. Vê se está. Lógico que está. Porque para isso sofri. Para isso eu fui moldado. Para isso o Senhor me pisou, me juntou os cacos e me fez de novo. E eu posso ir em qualquer lugar do mundo. Eu tenho o que levar lá. Eu tenho que levar. E não levo nenhum livreto comigo. A qualquer lugar, grande ou pequeno. Não passo vergonha, não. Porque estou revestido de toda a armadura de Deus. Amém. Eu tomei ela quando eu estive enfermo. E Jesus Cristo me prometeu me curar. E eu fui curado. E na mesma semana me veio a cura física também, espiritual. E aqui estou para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí alguém vai dizer, mas espera lá, sabe como que é essas pessoas? Se eu ficar só lendo a Bíblia, o Espírito Santo te conduzirá. E quando ele te conduzir, ele não vai te conduzir para um lugar diferente do que ele conduziu os irmãos da igreja primitiva. Não vai. Ele vai te conduzir para o mesmo Espírito. Porque uma certa vez, eu me lembro que está lá em Atos dos Apóstolos, Pedro ficou receoso quando ele teve uma visão. Que ele disse que ele não comia nada imundo e ele não se misturaria com nada imundo. E Deus dá aquela visão a ele e diz para ele ir até a casa de Cornélio. E Cornélio não era judeu como Pedro venerava o judaísmo. E ele não iria na casa de Cornélio. É como alguém dessa seita hoje. Não vai na casa de um denominacional. Não vai não. A menos que confesse o Deus deles lá. A menos que confesse, aí pode ser que vá. Então Pedro era cheio de preconceito, de religiosidade. Mas Jesus Cristo falou, vou quebrar isso agora. Pedro, não chama imundo o que eu santifiquei, Pedro. E Cornélio pega e tem uma visão do lado de lá. E Cornélio pega e manda chamar Pedro na casa dele. Eita! E Pedro já veio aquela visão. E quando ele vai chegando, os homens buscam Pedro e levam na casa de Cornélio. Agora Pedro, que estava na igreja em Jerusalém, era instruído no judaísmo. Antes de Cristo ele era do judaísmo. E aceitou o Senhor Jesus Cristo e tinha recebido o Espírito Santo. Ele olhava os outros tudo com um olho de julgamento, com um olho sem misericórdia. Enquanto o Espírito Santo estava imaginando que era só deles, estavam pregando que o Espírito Santo era só da igreja de lá. Diz que então Cornélio, quando ele chega em Pedro na casa dele, ele recebe Pedro e ele fala, foi por uma visão que eu mandei te buscar. Agora fale aí. E Pedro, sem saber, diz que Pedro começou a falar de Cristo. Começou bem. Porque eu aprendo com o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios, que ele nada se propôs em saber entre os irmãos a não ser a Jesus Cristo. E lá não estão falando só de Jesus Cristo, estão falando de um monte de coisa. Sabe do que estão falando? Um pastor de lá um dia pregou uma mensagem e hoje serve para ele mesmo. Eu me lembro de um pastor de lá, muito amigo meu, pregou um título de uma mensagem que se chamava Fábulas. E é o que eles estão hoje, em fábulas. Historinha disso, historinha daquilo. Mas aqui estamos nas Escrituras. Aí está. Quando Pedro começa a dar testemunho, diz a Bíblia que o Espírito Santo cai sobre os gentios. O mesmo Espírito Santo
Santo que havia caído sobre os judeus em Pentecoste. Que para eles era só deles. Que para eles era só da igreja deles. Esse mesmo Espírito Santo que era só deles, só daquele povo que estava lá, cai sobre aqueles outros e cala a boca de Pedro. E Pedro diz: e agora? Porventura eu vou fazer recusar a água a eles? Esses que, como nós, receberam o Espírito Santo. Ele diz: Deus muda as coisas. E diz que a Bíblia, Atos capítulo 10, que ele mandou então que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Mas eles receberam o Espírito Santo primeiro ainda, porque era Deus dando uma prova que Deus não tem mais partidarismo. Deus não tem partidarismo, eu sou dali, eu sou de lá. Paulo vem mais lá na frente e diz que eram todos carnais. Quando dizia um que era de Pedro, o outro dizendo que era de lá, o outro da acolá, eram carnais, não adoram o Pai em espírito e em verdade. Por isso eu digo: examinem as Escrituras. Não examina não. Não examinam não. Dando ainda testemunho de que examinar as Escrituras é o correto, em 2 lugares eu encontro. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, verso 42, quando Jesus está dando testemunho aos fariseus e os discípulos dele, está no meio ali, Jesus dá uma palavra dizendo assim: vocês nunca leram nas Escrituras aquele lugar que está escrito: a pedra que os edificadores rejeitaram, Deus pôs esta pedra como principal da esquina? Isso está em Mateus capítulo 21. Jesus cobrando deles, dizendo: vocês nunca leram não? Lá não lê não, a Bíblia não lê não. E Jesus está cobrando: nunca leram isso? Fica só com historinha de homem para preencher aquele vazio do culto. Quando fica aquele vazio, as pessoas quase dormindo, sentado, e vocês contando piada. Misericórdia. Jesus dá outra testemunha. Em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, São Lucas, versículo 3, disseram naquela ocasião que Jesus havia quebrado o sábado, que curava no sábado. E esses eram doutores da lei, instruindo o povo, instigando o povo contra Jesus, fazendo um alvoroço ali, dividindo o povo. Jesus diz assim: nunca lestes, de novo, nunca leram não no Velho Testamento? Nunca leram no Velho Testamento quando Davi teve fome? Davi teve fome com os seus homens, ele entrou lá e comeu os pães da proposição, coisa que era só para o sacerdote fazer. Vocês nunca leram isso nas Escrituras? Não? Nunca leram? Não leram isso que o Espírito vos ensina todas as coisas? Porque na literatura eu não aprendi isso, que o Espírito Santo me ensina todas as coisas, mas quando eu fui ler a Bíblia, eu aprendi. Não ensina não. Ensina que é o homem tal que ensina todas as coisas. Mas eu fui ler a Bíblia e aprendi que é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Mas isso aqui não pode deixar os irmãos ouvir lá. Porque os irmãos vão falar: é verdade, 100% é a Bíblia. Está vendo? Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde estiver um eleito do Senhor, conhecerá a verdade do Senhor e deixará o sistema. Esse é um sistema, uma cerca fechada, sim? Não é uma cerca aberta, não. Que cerca daqui, cerca dali, cerca a família, cerca o lar dali, divide as pessoas.
Não tem um sistema que mais divide como esse. Divide a casa, divide os filhos, divide o lar, divide o marido, divide a mulher. Não tem tabernáculo que concorde com um com o outro. Não tem, não. E eu, pela graça do Senhor, me mantenho firme na fé. Peguei o escudo da fé. Aquelas armas que eu nunca peguei arma nenhuma antes. Não. Lá não ensina também, não. Não li uma literatura me ensinando a pegar o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, calçar o pé na preparação do Evangelho da Paz. Mas lendo Efésios, capítulo 6, eu aprendi. E agora? Eu aprendi. Então, amados irmãos, eu teria ainda de fazer um bom encerramento, mas eu vou deixar somente até aqui, porque nós temos as escrituras, a comunhão a ministrar. Penso que o Espírito Santo, eu disse que eu ia cuidar muito de mim mesmo, para não me emocionar aqui, nem ultrapassar. Estou cuidadoso, estou me contendo bastante, e o resto eu deixo que o Espírito Santo fale no seu coração. Eu lhes digo, leia as Escrituras. Jesus diz, se queres dar crédito, este é o Elias que havia de vir, João Batista. Também não aprendi isso lá, não. Esse era o Elias. Quem? João Batista. E agora? Deixa que o Espírito Santo, esse grande ensinador, que acerca da denominação, ele não deixa, ele passa por cima dessa cerca. Ele fala lá no teu coração de madrugada, e você fala, eu vou examinar as Escrituras, ela é a verdade. Jesus disse, conheça ela, e ela te libertará. Jesus me libertou do sistema desse mundo, e hoje sou livre para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Pai Celestial. A Tua palavra é a verdade. Continue conosco, nos alimentando, nos dando a força, nos dando o amor necessário, a capacidade, Senhor Jesus, de falar com ousadia, e o amor para amar todo o irmão de toda parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos sejam abençoados, te pedimos. Amém, Senhor.